Boa noite, sejam bem-vindos ao Acordei Quero Viajar. Eu sou a Camila Castanheira e hoje nós vamos falar sobre as trilhas e montanhas do Peru. Boa noite, gente! Oi, Bruno, querido! Paula, Joyce! Sejam todos bem-vindos nessa noite de segunda-feira, onde a gente vai falar mais uma vez. Oi, Aliane! Sobre o Peru! Viajantes, que prazer estar aqui mais uma noite com vocês para falar sobre o Peru, esse país tão incrível, né? Nessa nossa série, essa é a nossa terceira live sobre o destino e exclusivamente hoje nós vamos falar sobre as trilhas e montanhas do Peru. Vocês sabem que o destino é super referência para quem gosta de ecoturismo, para quem gosta de fazer trilha, montanhismo, tudo relacionado à natureza. Oi, gente! Ai, querido, do Peru 501, tá participando da nossa live. E antes de eu chamar meu convidado mais que especial, que é o Silvio Martins, gente, tô tão orgulhosa de tê-lo aqui no Acordei Quero Viajar. Eu queria dizer que essa live aqui tem o apoio da Promperu Brasil, que está realizando agora a Peru Week, né, realizada pela Promperu. E eles me convidaram para fazer uma série de lives para falar sobre o Peru e sobre a Peru Week, que vai acontecer do dia 1º ao dia 15 de dezembro. Tá chegando. E a Peru Week é uma campanha para promover o turismo, né, e a gastronomia no Peru. Então não percam que do dia 1º ao dia 15 de dezembro vai ter muita coisa boa para quem deseja conhecer o destino, tá? Agora eu vou ver se meu convidado já chegou. Vamos ver se eu acho ele aqui. Sabem o tanto que eu tô feliz de ter o Silvio aqui numa live comigo. O Silvio, gente, ele vai se apresentar para vocês. Ele é maravilhoso. Ele já tem vários títulos, foi nomeado embaixador da WAS para o Peru e para a Antártica. Bem-vindo, Silvio, querido! Fala, sua lindeza! Você tá bem? Super bem! Deixa eu me arrumar aqui, porque toda hora essa live aqui, ela corta a minha cabeça. Você tá me ouvindo bem? Perfeitamente. E você? Tô te ouvindo também. Agora acho que não tá cortando mais. Gente, olha só o meu ilustre convidado, Silvio Martins. Antes de iniciarmos esse bate-papo, eu gostaria muito que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória. Você é espeleólogo. Para quem não sabe, espeleólogo é alguém especializado em cavernas, palestrante, explorador, montanhista, alpinista de alta montanha, fundador da Climb Viagens e foi considerado embaixador da WAS, é isso? Do World Peru. Adventure Society. Olha isso. Do Peru e da Antártica. Se apresente para o nosso público, por favor, Silvio. Você já falou tudo. É tudo isso que ela falou, com toda humildade. E estou muito feliz por você ter me convidado, por esse apoio da Promperu, da nossa Milagritos. É sempre um prazer poder participar dessa promoção do nosso país, que é o Peru, Camilinha. Verdade, verdade. Conta um pouco pra gente como é que começou essa história de você querer ser alpinista de alta montanha, essa sua relação com o ecoturismo. Isso daí vem desde criancinha, vou procurar ser o mais sucinto possível. Eu já desde pequenininho andava com meu pai aí pelo interior do estado de São Paulo, pelo Rio Pardo, sabe? Andava nas margens, ficava acampado com eles. E eu também nessa época, assim, 10, 11, 12 anos de idade, eu via uns filmes de expedições, de coisas no gelo. Uma vez eu vi um comercial que anos depois eu fui saber que tinha se passado em Machu Picchu, entendeu? E depois, bem lá para frente, eu fui morar nos Estados Unidos
E lá eu trabalhei num restaurante para um casal de amigos, e esse amigo meu, ele era um alpinista, e com quem que ele tinha aprendido? Com o Domingos Giovi, o fundador do Clube Alpino Paulista, que completou 60 anos agora no ano passado, do qual eu Que até fui legal. presidente. É legal, uma história legal. O Gino, lá nos Estados Unidos, me falava de cavernas, né? Que você entrava numa caverna e você tinha que andar pra caramba, que tinha lagos, rios dentro das cavernas. Eu pirei, eu falei, eu quero fazer isso. E também, e também lá nos Estados Unidos, ele me ensinou os nós. Enquanto não vinha cliente no restaurante, eu aprendi a fazer os nós e tudo o que precisava saber para escalar. Íamos no morro, que era ali perto de São Francisco, onde eu morava, e depois eu fui para Meca, né, da escalada em rocha, que é Yosemite, na Califórnia. Então Ah, que lá que legal. eu aprendi lá. El Fiz curso. Capitán. Como? No El Capitán. Não, tenho medo do El Capitão, nem sonhar. É uma semana para escalar a parede, um carinha É, bom. né? Não, não. E no banheiro, entendeu? Pendurado lá em cima, sabe? É Tô verdade. fora. Me inclua fora. Eu via o El Capitan, eu ficava impressionado dos caras lá. Mas aí, voltando para o Brasil, eu consegui descobrir onde era o Clube Alpino Paulista, fui lá, conheci o Domingos Giobi, que era amigo do Gino lá nos Estados Unidos, e aí passei a frequentar o clube. Foi lá no Clube Alpino Paulista que eu aprendi as técnicas para valer, de escalada e resgate, aprendi escalada no gelo, sobrevivência, resgate no gelo, e nessa época, sempre foi o Clube Alpino Paulista que deu o apoio logístico para o Programa Antártico Brasileiro, para o ProAntar. Então, eu comecei a ir nessas edições para a Antártica, junto ao Programa Antártico Brasileiro, porque tudo que é feito lá na Antártica é muito perigoso. Sim, eu E posso lá imaginar. a gente não usa só a estação, usa outros lugares. Então, para isso, precisa um carinha como eu, e tem alguns outros. Com relação ao Que Peru, legal. com relação ao Peru, depois daquilo que eu te contei, eu fui fazer uma escalada na Argentina, e num acampamento lá no gelo, falei com Paulinho e Helena Coelho, e eles me falaram que tinham feito a trilha para Machu Picchu. Aí eu fiquei sem dormir por uns 2, 3 anos, sabe? Eu falei, eu preciso Quero, fazer isso. né? Aí em 80 e não sei quanto, acho que 84, bem em dezembro, que, né, que não era uma época adequada, eu consegui fazer a primeira expedição. Noticiei na Gazeta do Ipiranga, que eu sou do Ipiranga, né? Então eu falei para os Ai, já caras, ó, morei em Ipiranga. é legal lá, né? Aí eu falei, eu vou para o Peru, vou fazer isso, vou abrir uma empresa e vou divulgar isso daqui como sendo a coisa que eu mais gosto de fazer, que foi a Que trilha Inca para o legal. Peru. Foi, acho que, um dos Que pioneiros legal, em Silvio. levar brasileiros para lá. Pronto, falei Deixa eu só demais. perguntar. Gente, a imagem do Silvio tá estável para vocês? Porque parece que tá tremendo para mim, Silvio. Deixa eu só perguntar. Se... Ah, não, eu acho que não. Acho que só para mim que tá tremendo. Mas tá tudo bem. Você não falou demais, não, porque a gente precisa de uma introdução sua, porque é tanta coisa que você já fez, né? E levando o nosso nome ainda, né? O nome do Brasil. E então precisa de uma apresentação, né? Detalhadinha. Como é que é? Entendendo isso. Hã? Você quer que eu faça uma apresentação, é isso? Não, você já fez. Eu falei, você Ah, falou tá. assim, ai, eu demorei muito. Eu falei, não, você fez uma apresentação do jeito que a gente precisava, né? A Juliana tá falando que tá tudo normal. Mas, Silvio, agora vamos entrar no Peru especificamente, tá? No quesito ecoturismo, o Peru é um destino propício e um dos mais maravilhosos aqui no nosso continente, né? Para os amantes da natureza e de aventura. Fala um pouco desse universo no Peru.
Eu poderia passar a noite inteira falando, porque aqui a gente normalmente fica pensando em turismo e tal. Eu sou um operador de turismo, mas o Peru, especificamente, ele tem uma conotação mágica, mística, de vida, de relação com um monte de gente que eu tenho lá, entendeu? As coisas que eu vivi lá, que os meus passageiros viveram. Eu acho que fiz mais de 50 vezes a trilha Inca, que é uma experiência, Uau! uma experiência de muita responsabilidade, ainda mais levando brasileiros que nunca nem tinham acampado na vida, por exemplo. Então, não se trata só de turismo. Então, para mim, ir para o Peru, eu viajo na maionese, entendeu? Então, para mim, ir para o Peru, para mim, a hora que eu entro no avião ou que eu estou indo para o aeroporto, eu finjo que eu estou indo para uma máquina do tempo. Porque lá você respira, né? A pessoa que tem a sensibilidade ou que curte mesmo esse tipo de lugar, você sente o peso da história ali, andando nas ruas e tal, entendeu? Total. Não é mesmo? E depois, as experiências de trilha Inca forte que eu tenho também, eu tenho uma filhada no Peru, entendeu? E essa filhadinha Olha! é uma história legal, eu já falei isso para Milagros. Eu tenho o meu chefe de carregadores, né, o Constantino, e que ficou por anos comigo, ele era o encarregado do meu batalhão de carregadores e cozinheiro e auxiliares, e o Constantino teve nenê, a mulher dele, mas só que isso foi programado para a menininha nascer no mês de julho, durante uma das viagens da Climb, para a gente poder estar lá. Na época eu estava com a Ana Lúcia. E isso aconteceu. Quando nós chegamos no nosso primeiro acampamento, que era em Huaylabamba, a 3.000 metros, na trilha Inca, a partir do quilômetro 88, nós acampamos ali. E na manhã seguinte, às 6 da manhã, o Constantino chamou a gente, uma chuva, um frio do caramba, e aí nós fomos lá. A Vitória não estava muito legal, ficou na cama, e eu batizei a menininha, sabe? Eu dei o nome dela de Juliana, por ser Júlio, por causa da madrinha, que é Ana Lúcia, e peguei uma aguinha da fonte, florzinha, uma vela, e demos o nome de Juliana Quispe. Que ela é formada em lindo! A menina fez Que a trilha lindo! com 5 anos de idade, ela fez a trilha comigo inteirinha, a trilha ainda. Com Entendeu? 5? 5. A minha filha fez também, com 5 anos. É, A eu ia, eu Marina. ia, eu ia até te perguntar sobre a trilha Inca, que é uma das mais famosas, né? De todo o É. país. O que você diria dessa experiência? Dicas para quem está se programando para fazer essa trilha? A trilha Inca é uma das mais famosas e concorridas do mundo inteiro. A trilha Inca, ela passou por um processo de administração, a resposta é um pouquinho mais longa. A trilha Inca Fique à passou por um vontade. processo de administração para controle e preservação ambiental. Portanto, já de alguns anos para trás, só entram na trilha Inca 500 pessoas, incluindo os staffs das operadoras e os caminhantes, os passageiros. Por vários anos, a Climb teve a própria operação lá, era tudo meu. Mas depois houve isso que foi para melhor e está certo. Você, hoje em dia, você não consegue, você tem que planejar a trilha Inca com bastante antecedência por causa dessa limitação. Então, aqui, essa é uma informação que precisa ser bem clara, né? Ela não é negativa, ela é positiva. O Verdade. brasileiro tem costume de querer a coisa na hora e como se fosse quitanda. Não é assim, não vai ser mais. Então, o brasileiro tem que aprender. É o seguinte, a trilha Inca, se você quiser, você tem que planejar um mês, daqui a alguns meses. Fevereiro, normalmente, ela fica fechada para preservação e limpeza. E depois, nos outros meses, você tem que reservar e pagar e mandar todos os documentos com muita antecedência.
Tipo, uns E não 6 meses antes? quando tiver lugar. Ah, Aí tem então é uma página. mais. Como? Tipo, mais de 6 meses? Ah, o quanto antes. É de operações da Climb. No mês de agosto desse ano, por exemplo, nós fazíamos todos os bloqueios para julho do ano seguinte. Uau! Entendeu? Gente, olha, essa informação é muito importante, hein? Não vão chegar lá no Peru querendo fazer a trilha Inca lá na porta de entrada que não vai fazer. Não vai fazer. Não vai fazer. O cara precisa ter já mandado os documentos, pago e ter o ticket na mão. Senão não rola, não. E não há devolução por hipótese nenhuma, motivo nenhum também. Isso é bem claro. Sabe? Comprou, fez, não usou, perdeu. Entendeu? Então, existe Entendi. uma página, que a gente pode informar melhor, onde as pessoas consultam a disponibilidade da trilha Inca. Essa é a trilha normal, de 40 quilômetros para Machu Picchu. É a mais famosa do mundo, então ela tem essa coisa aí. Por isso eu não faço, nem quase nenhuma operadora do Brasil programa grupos para lá, porque você não tem o nome dos passageiros, os documentos, e tá certo, tá bom assim, tá muito bom. A trilha precisa ter muito respeito por ela, entendeu? Então tem muita Isso é gente que muito vai lá importante, né, Silvio? só por fazer, né? Isso de trilha, os incas, o caminho deles, que chama-se Capaquinham, foi uma rede de caminhos que eles fizeram. Só 37% está no Peru. Tem uma parte no Equador, no Chile. São 6 países que os incas abrangiam. A Estiveram, é outra, verdade. a outra capital era lá no Equador, que eu fui ver também, entendeu? Quer dizer, era uma civilização complexa e grande. Eles tinham 8 milhões de habitantes. Nossa. Ô, Silvio, e, por exemplo, a trilha Inca ela é indicada para quem está começando nesse mundo de trilhas. O que você acredita e indica em relação a isso? Qualquer um pode fazer a trilha Inca? Essa trilha que eu estou falando, tá bom. Isso. Essa trilha que eu estou falando, qualquer pessoa com boa saúde e sem nenhum problema de articulação ou de coração pode fazer. O que eu fazia era levar a gente assim. O meu prazer era levar quem nunca fez uma coisa dessas. E hoje em dia a estrutura é a mesma. É um excelente café da manhã, sabe? É assim, é uma comida bem balanceada. O almoço é durante a caminhada. Os caras param, põem a mesa. Você está andando assim, você vê aquela linda mesa com comida legal e tal. Jantar à noite, comida quente na barraca refeitório. É perfeito o negócio. Só que é tudo organizado. Aqueles grupos já Sim. foram reservados, comprados e pagos com muita antecedência. Se eu quiser fazer um grupo da Climb, eu vou ter que comprar um máximo lá de lugares e ir como passageiro levando o meu grupo, entendeu? Entendi, entendi. É bem complexo, então, né? Precisa fazer com antecedência, não é impossível, não. Mas tem que se Entendi. planejar, não é para deixar para a última hora, não. A outra dúvida que eu tenho são quantos dias de trilha? A trilha Inca, depois que eles fizeram essa reorganização dela, ela é feita em 4 dias. Então Tá. ela se torna um pouquinho mais puxada. Eu fazia em 5 dias, sendo que no primeiro dia eu parava 1 da tarde, entendeu? No primeiro dia. Hoje em dia não, sai tipo, acho que 4 horas da manhã de Cusco, para ir lá para onde faz o quilômetro 82 da ferrovia Cusco-Machu Picchu, cruza o rio Urubamba, anda uns 6 quilômetros ali, daí entra na trilha mesmo, que vai subir Legal. até os 4.200 metros. Gente, eu não sei se vocês que estão chegando agora, a gente está falando sobre trilhas e montanhas do Peru. Eu estou conversando com o Silvio Martins, que já fez a trilha Inca mais de 50 vezes. Olha isso! Bom, eu acho que Machu Picchu é com certeza um ícone, né, de um lugar no mundo, para os brasileiros e para o mundo em todo, então não tem como não falar da trilha Inca. Mas o Peru, ele tem
inúmeras trilhas, assim, inúmeras de verdade, né? No norte, sul, no leste, oeste, trilhas com aquelas trilhas que a gente parece que está em cinema, com fundinho de neve, tem de todo, tem para todos os gostos, né, Silvio? Fala pra gente, para quem está começando nesse mundo de trilhas e aventuras, quais as trilhas e montanhas que você indica no Peru? E primeiro você fala essa, e depois você fala para quem já está mais adaptado, quem já tem experiência, quais que você indica também? Como eu disse, o tempo aqui é curto, mas na região de Cusco, além de reunir toda a parte arqueológica e tal, tem inúmeras opções de caminhadas, no Vale Sagrado, passeios de bicicleta. Com relação à montanha, uma alternativa à trilha Inca de 4 dias é a de Salcantay, que leva 6 dias, ela não chega em Machu Picchu, na Porta do Sol, como acontece na trilha Inca normal de 4 dias. A gente chega em Águas Calientes e depois no dia seguinte sobe para Machu Picchu. Tem a região de Lares também. Essa trilha que eu acabei de falar, a trilha de Salcantay, ela também pode fazer com alojamentos bem bacanas e confortáveis de montanha, em vez de barracas. Mas como eu estou falando, isso aí são bastante detalhes, mas é para todos os Verdade. gostos. Ali tem a região de Lares, tem tudo ali perto de Cusco. Tem caminhadas que saem de um lugar, de um vilarejo para o outro. Agora nós temos a Montanha Sete Colores, que tem uma caminhada de 12 quilômetros para chegar até nela, com nosso apoio de carro e guia e tudo, entendeu? O ano passado, eu fui convidado pela Prom Peru e eu fiquei imensamente grato, porque eu fui para o norte do Peru, para a Cordilheira Blanca. Então, lá temos montanhas, 6, 7 montanhas acima dos 6.000 metros. Uau! Querida, é muito bonito lá. A região de Huancache, Huaraz. Então, nós fizemos um passeio, uma viagem saindo de Lima, nós fomos uma parte pelo litoral, subimos as montanhas, fomos a 3.000 metros. Eu finalmente conheci as ruínas de Caral, aquelas que têm mais de 5.000 anos, são as ruínas mais antigas da América do Sul, também com caminhadinhas nesses lugares. E depois, lá em Huaraz, nós fomos para a montanha, nós fomos com os carros, 4x4, com bicicletas, e fomos a 4.500 metros. Lindo lugar de chorar, meu. Com as lagoas, com aquelas águas que, sei lá porquê, que coisa mais linda. Azul turquesa. Azul turquesa, isso. E umas árvores que eu achei maravilhosas. Eu tirei um monte de fotos de árvores, sabe? Que lindo. E aí, é muito bonito. Fizemos 2 ou 3 caminhadas lá, descemos um tanto, depois os carros pegaram a gente, ou seja, tem um monte de coisa. Nessa mesma região, para os carinhas, aí vamos dizer, tipo eu, que vai querer escalar uma montanha, se o cara for um montanhista experiente, né, e souber as coisas todas. Região de Huaraz, é isso? De Huaraz, para subir uma dessas montanhas de mais de 6.000 metros. Tá. Teve uma pergunta aqui, deixa eu achar ela. Espera lá, cadê você? Que ela perguntou sobre uma... Ai, gente, cadê a pergunta? Dá para uma pessoa que nunca fez trilha fazer a trilha para ir para a Laguna Humantay? Sim. Sim, é aquilo que eu falei, né? Se não tiver problema de articulação nem de coração. Tá. Tem mais alguma outra trilha? Oi, desculpa. Tem umas ruínas que eu gosto muito de falar e também nós temos interesse que o brasileiro conheça mais, e eu já fui lá, são as ruínas de Choquequirao. Qual que é a região? Cusco. Tá. Como eu disse, tudo acontece lá. Cusco,
na região do Vale do Apurimac, Rio Apurimac. As ruínas se chamam Choquequirao, e lá todo mundo se refere a elas, e eu também, como as ruínas irmãs de Machu Picchu. Então, Olha! a primeira vez que eu fui lá foi um sacrifício, eu passei um medão, que eram uns bruta precipício, eu tenho o maior horror de precipício, mas nós fizemos. Fizemos. É um dia, você sai de Cusco, na época eles estavam arrumando, é a carreteira que vai para Lima, e eles estavam arrumando todas as pontes. Eu levei até um canal de televisão, nós filmamos tudo. Aí, depois eles limparam, eles melhoraram a estrada, eu fui de táxi lá a primeira vez. Eu fiquei tão encanado que era uma longa história, já vinha vindo nessas minhas idas para o Peru, todo mundo falava dessas ruínas, só que ninguém sabia. Aí eu acabei indo de táxi de Cusco até lá, entendeu? E voltamos. E depois eu organizei para lá, para registrar tudo, filmar e tal. E depois ela ficou arrumada. A Prom Peru, lá, não lembro o nome, o Inveina, fez o acampamento lá, porque você sai de Cusco, agora chega num lugar que chama Cachora. É um vilarejo no meio das montanhas, lindo pra caramba. Você não tem Imagino! Imagina um vilarejo no meio das montanhas. Só que quando você chega pela estrada de asfalto, assim, para cair à direita e fazer essa estrada de 20 quilômetros para chegar em Cachorra, que é onde começa a trilha, aqui do lado esquerdo do asfalto, tem um lugar que se chama Saivite. Saivite são ruínas pré-incaicas, e lá tem uma bola de pedra maior que essa sala aqui, bem grandona, cheia de inscrições e maquetes e animais e tal. A gente dá uma parada lá, depois desce, vai para Cachorra e no dia seguinte começa a trilha, que vai levar um dia para chegar lá embaixo, no rio Apurimac, que quer dizer o rio que chora, o Deus que chora. Ah, que lindo! Ô Silvio, a galera tá pedindo aqui para depois eu fazer uma relação dessas trilhas que você indicou para quem está iniciando e para quem já tem um pouquinho mais de maturidade com trilhas e montanhismo. Então eu vou fazer um post no Acordei Quero Viajar depois, tá, gente? Com a assinatura do Silvio, colocando 3 montanhas para quem está começando e 3 montanhas para quem já é craque em hiking, em trilhas em geral. Combinado, Silvio? Combinadaço. Agora, eu quero fazer uma pergunta pessoal para você. Já deu para perceber que você é apaixonado pelo Peru. E que você domina muito. Qual o lugar que mais mexeu com você de todos esses destinos que você visitou dentro do país? Bom, Machu Picchu, sem dúvida, por causa da minha história com ela, por causa da minha vivência esses anos todos lá. Choquequirao também, eu fiquei atraído por ela, assim, eu estou falando 20, 30 anos. Não é uma coisinha assim, era difícil de chegar lá. Tá? Repete o nome do último que cortou para mim, por favor. Choquequirao. Ok, Choquequirao. Tem um outro lugar também, que é para uma outra região, que eu não lembro agora, posso ver que eu tenho as coisas aqui no jeito, é Cuelap. Cuelap são umas ruínas maravilhosas, tem umas paredes circulares. Silvio? Oi, voltou. Você tinha caído para mim. Cortou. Quando eu pensei em fazer, foi alguns anos atrás, eu estava muito adiantado no tempo, e nós até chegamos a planejar uma operação, mas aí ia ser uma dificuldade, sabe? Tinha que ter carros 4x4, não sei quanto tempo no barro, e depois ficou fácil. Agora virou um produto e um destino maravilhoso lá que eu ainda não fui, mas pretendo ir. Você estava falando de trilhas fáceis ou difíceis, é isso? Você queria... Não, é que a gente falou na outra pergunta de dicas de trilhas fáceis e dicas difíceis, né?
E aí você deu algumas dicas, mas esses nomes todos são nomes em quechua, em espanhol, tem vários tipos de idiomas, idiomas diferentes e até de a forma de falar, né? Então, eu vou Sim. fazer um post com algumas sugestões, depois a gente conversa, e vou escrever, vou falar assim, olha, gente, dica do Silvio, 3 trilhas para quem está começando, 3 trilhas para quem já é mais avançado no meio de trilhas, né? Hiking, nos esportes de ecoturismo total, né? Mas, Silvio, desde 2017, a Climb Viagens, que é a sua operadora de viagens, ela participa da Peruíque, gente. A Peruíque que eu falei Sim. no comecinho da live, que é uma campanha de promoção do turismo do Peru e também da gastronomia. Desde 2017 que você participa. E esse ano você trouxe 2 roteiros, né, para a Peruíque, que vão ser comercializados, anotem aí, só do dia 1º ao dia 15 de dezembro, tá? Esses roteiros, eles têm descontos especiais para esse período, gente. O primeiro é o Machu Picchu tradicional e o segundo é o Machu Picchu com o Lago Titicaca. Fala um pouco do estudo desses roteiros, né, e o que o viajante pode encontrar de especial. Tá bom. Esse de Machu Picchu aí, de 8 dias, ele é o principal que tem que ser feito ali, é uma oferta. E para quem vai lá a primeira vez, não adianta querer inventar mais nada, entendeu? Nesse período de tempo. O cara não vai saber mais que nós, não. Então, eu gosto muito disso tudo lá, ali, isso que nós colocamos. O que nós pusemos de novidade foi a Montanha Arco-Íris, mas o diferencial nosso, Camilinha, é como a gente vê isso, aquilo que eu falei no começo de tudo. Como eu vejo as ruínas ali, então você vê num programa de turismo, City Tour nas ruínas próximas de Cusco. Eu já viajo aqui, já faço um filme falando de Sacsayhuamán, do que acontecia lá, entendeu? Era um lugar de rituais. E ali do lado também Kenko, tem umas coisas ali impressionantes de rituais com xixa, de astronomia, não são ruininhas, entendeu? Então a gente vê isso com um olho assim, da fantasia, da magia, do misterioso. E é o que eu sempre passei para os grupos, até quem compra e não viaja junto com a gente consegue passar isso. Se falar comigo ou com qualquer um que trabalha comigo, vai querer ir com a gente. Ô Silvio, eu acredito que é a verdadeira essência da viagem, né? Não é só, eu vou estar no melhor hotel ou no melhor bairro, entender aonde está, se situar, entender a história do outro, entender a mitologia, né? Porque a gente tem a mitologia inca, no caso aí, para poder várias coisas. Eu sempre falo aqui no Acordei Quero Viajar para as pessoas que a gente tem que entender onde nós estamos indo. Não basta ir. Se a gente vai naquele automático, você pode fazer a viagem mais incrível do mundo e se você não souber onde você está, não é a viagem mais incrível do mundo, né? Algumas coisas assim que pouca gente sabe. A trilha Inca para Machu Picchu, por exemplo, ela tem a Via Láctea em cima dela. Ela acompanha a Via Láctea. Olha! Outra coisa que as pessoas não sabem, para quem faz a trilha Inca e acampa nessas altitudes que a gente campa lá, o primeiro acampamento é a 3.000, o segundo é a 3.800 metros antes de passar o ponto mais alto, e depois é a 3.000 novamente. Nesses acampamentos, à noite, você olha para o céu, você vê um monte de meteoritos, as estrelas cadentes. Que Eu estou falando lindo! um monte. Assim como nós temos no nosso refúgio de Itatiaia, que nós vamos fazer uma ligação do nosso refúgio aqui, já estamos fazendo, com a Cordilheira dos Andes, porque no nosso refúgio, ali fica ela também, a Via Láctea, maravilhosa.
entendeu? Que Maravilhosa. lindo, que Nós lindo. temos os planos de unir essas coisas todas que estão andando no momento. Mas a trilha Inca e as outras todas, a pessoa precisa abrir um pouco mais a mente para o que ela espera de lá, para o que ela vai ver lá, entendeu? Não é só um passeio turístico, é o que eu sempre falei. Você sabe que eu gosto bastante dessa questão de história, e aqui no Acordei Quero Viajar a gente aborda isso. Na verdade, é o carro-chefe do blog, né, Silvio? Arte e cultura nas viagens. E é interessante a gente entender essa parte das civilizações, que elas conversam com a astrologia, por exemplo, né? Você está falando da questão da Via Láctea no Peru. A gente tem essa questão da astrologia em vários outros países. E eu estava lendo também que os incas se conectam muito com essa questão da astrologia. Eu acho isso sensacional, porque faz parte da experiência. Você imagina, você está lá, deitado à noite, vendo aquele monte de estrelas, pensando em como eles estruturaram aquilo, em conexão com os astros, sabe? Muda, transforma totalmente a viagem. Todas as vezes que eu estive e pretendo estar lá, eu sempre andava nas ruas dessa maneira que você falou, na trilha Inca, eu ficava imaginando as pessoas, os tambos, sabe? Assim, é muito impressionante mesmo, ela mexe com a gente, tem uma energia especial lá, sim, entendeu? Eu acredito nisso, pelo menos, uma força, sabe? Uma coisa que você Sim, não sente em outros lugares, sabe? Eu sim. gosto muito disso, eu gosto. Ô, gente, Porque só ressaltando esses dois pacotes, né? Esses dois roteiros, o Machu Picchu tradicional e o Machu Picchu Lago Titicaca, que a Climb Viagens disponibilizou, estudou para a Peruíque 2020, está no site www.peruíque.com.br, tá? Entram lá para ver detalhadinho, tá? Com a assinatura do Silvio, né? Que já foi mais 50 vezes para a Trilha Inca, eu não vou esquecer isso, porque vai ser minha meta de vida. vamos programar Então, para fazer. com Vamos programar certeza, para ir com lá. certeza. Já falei para Milagros, eu tenho uma série aqui no Acordei Quero Viajar, que se chama Eu Viajo Dançando, onde eu mostro o mundo para as pessoas por meio da dança. E imagina que incrível entender um pouquinho dessa questão no Peru e trazer o país por esse outro ângulo. Eu quero ir para o Peru, eu nunca fui para o Peru, mas tá na minha wishlist, vai ser o ano que vem, Silvio, com certeza. Vai falar com os meus amigos, com o meu pessoal de lá. Eu sou considerado, lá em Cusco, eu sou considerado um de lá. Em quechua é Llactamasi. Yakitamasi. Sim, os carinhas de lá, os mais antigos, quando me veem, me apresentam para os outros como Llactamasi, entendeu? Que legal, Nossa, que Brasil, legal. não é? Que eu sou um deles, aí os caras me aceitam. Por causa de toda essa vida na Trilha Inca, eu dava emprego ali, trabalho para várias famílias, né? Você falou do outro programa da Climb, né, de 10 dias, nós colocamos o Lago Titicaca, porque, para quem não Isso. sabe, segundo a lenda de criação do Império Inca, o, o Império Inca foi criado a partir dali. A Terra ela estava num período de escuridão. Os humanos aqui não estavam felizes. O Sol ficou com dó e mandou o filho dele ali para o Lago Titicaca, onde é hoje a Ilha do Sol. Eu tenho que Que falar mais. lindo. A Lua mandou a filha dela também para o lado do Titicaca, ao lado da do Sol. Ilha do Sol e Ilha da Lua. Tem ruínas lá, pré-incaicas, bem antigas, importantíssimas para se entender até lá, Machu Picchu. Você entende que não é só um turisminho, Não, tem uma história ali de mais de 3.000 anos que eu estou falando aqui. Aí o Sol falou para exatamente. o filho dele, para o Manco Cápac, que ele teria que andar por aquelas regiões com o bastão que o Sol deu para ele, e no local onde ele conseguisse fincar aquele bastão no chão,
Ali ele deveria criar uma nova civilização. Ele deveria ensinar Olha. as coisas para as pessoas. E aí, assim, o Manco Cápac fez. Eu tenho um documentário de 50 minutos, assim, que as imagens são antigas, mas o texto é muito bacana, que é isso que eu estou falando aqui. Depois, se quiser, eu Me te mando. passa o link, que amanhã eu vou WhatsApp. compartilhar nos stories com as pessoas. É um Gente, amanhã vai estar documentário. amanhã vai estar nos stories do Acordei o link para vocês assistirem. Amei, Silvio. Ó, Legal. o Cláudio, o CVC tá perguntando. Depois coloca o site da empresa do Silvio. Qual que é o seu site, Silvio? Climb.tour.br. Charlie Lima, Índia. Mike Bravo. Eu acho que cortou. Repete, por gentileza. É climb.tour. .tour.br. Ah, e aqui colocou, a Climb colocou, climb.tour.br. Ótimo. A Silvio, Climb Tour. para finalizar nosso bate-papo, que a gente podia ficar aqui até amanhã falando de Peru, tem alguma história que marcou sua vida nessas viagens todas que você já fez para lá? Você já contou que você é padrinho, né? Você tem uma filhada lá no Peru. Tem alguma outra que você gostaria de dividir com a gente? Eu vou contar essa porque todo mundo vai gostar e eu nunca falei isso ao vivo assim para ninguém. A segunda vez que eu fui para Choquequirao, a Mica aí, uma magrelinha linda, querida minha, escreveu que Choquequirao significa berço de ouro, cunha de ouro, e é o que quer dizer mesmo. Mas eu chamo de cidade irmã de Machu Picchu. Quando eu fui nessa vez lá, na segunda vez que eu fui com uma equipe, tivemos que levar câmera, choveu pra caramba, eu fiquei com medo daqueles precipícios e tal. Aí no dia seguinte lá, a gente acampou lá do lado das ruínas. Aí no dia seguinte o tempo abriu e Choquequirao, ela é no alto de uma montanha também, ela parece Machu Picchu, você olha em volta, lá embaixo, o rio, a Purimac, ela tem casa. Ah, sim, lá foi o único lugar onde eu vi casas com 2 andares, e tem um outro detalhe. Olha, Eu não sei o nosso tempo aí, mas o Choquequirao também tem um lado dos terraços de contenção dela, que as pedras, em vez de serem feitas assim, para formar essa engenharia que você vê no Império todo, apenas e tão somente ali elas foram colocadas em pé. Por quê? Porque no meio dessas pedras eles puseram e fizeram figuras de 21 lhamas com filhotes, subindo as escadas, 2 lhaminhas aqui com filhote e tal, e o pastorzinho aqui embaixo tocando as lhaminhas. Isso quer que dizer, lindo. espiritualmente falando, a ligação aqui do nosso plano terrestre com o plano espiritual, entendeu? Que lindo, que lindo. Que É lindo. muita história mesmo. Então, nesse dia aí, no dia seguinte, nós fizemos uma reunião ali, eu chamei o meu carregador, meu porteador mais velho, pedimos para fazer um agradecimento à Pachamama por a gente estar bem ali. Nós éramos 10 homens, não tínhamos mulheres ali, eram só 10 homens. Fizemos um círculo na praça principal de Choquequirao, igual à praça de Machu Picchu. Na minha frente, nesse círculo, estava o Jesus, um menino que fez por muitos anos a trilha como meu braço direito. O Jesus, hoje ele é casado, tem filhos, mas toda a trilha inca ele ficava grudado comigo. Fala quechua, espanhol, era encarregado de um monte de coisa. Nesse dia, enquanto o nosso ancião começou a falar as palavras de agradecimento, eu vi assim, no meio desse círculo de gente, eu vi uma espécie de uma teia de aranha, assim, no meio da gente. Eu achei legal, né? Teia de aranha é um negócio legal, que ela tem um trabalhão para fazer, tadinha. Aí eu falei, mas aí deu um tilt na cabeça, eu falei, mas de onde está essa aranha? Onde ela está pendurada? Porque ela só tinha o céu para cima. Aí eu olhei bem Caraca. mesmo, e essa teinha de aranha, ela ficou um pouquinho mais gorda, vamos dizer, tipo 1 milímetro no ar, assim, um fio de luz. Aí eu olhei para o Jesus e, como sempre, a vida inteira, a gente não conversava, a gente falava pelo olhar.
E o olhar dele me disse, eu estou vendo. E eu fiz assim, aí eu avancei para ver isso, para pôr a mão, e ela abriu mais assim, um feixe de luz leitoso, foi abrindo, abriu o leque para o chão e desapareceu. Mas só o Jesus e eu que vimos. Olha Assim, isso. Não sei explicar, mas achei Com legal. certeza, muito, muito. Eu já tive uma sensação assim no Egito, que também eles tinham muita conexão, né, com a vida após a morte, toda essa questão de passagem. Eu acredito que você teve uma experiência que poucos vão ter, Silvio, porque você estava conectado, né? Exatamente. É uma experiência Exatamente. que transcende. Que Não é lindo. E mesmo? obrigada por você dividir isso com a gente aqui, né? Eu que agradeço, eu estou feliz de participar, de poder contar essas histórias para vocês, sim. Pra gente é um super Gostoso. prazer te receber e é um bate-papo informal, né, Silvia? Onde a gente divide experiências, a gente fala dos nossos projetos e a gente tem que fazer uma outra live para falar da sua experiência na Antártica. A gente vai amar ter você aqui novamente. E eu queria te agradecer por essa oportunidade de te conhecer melhor, de te ouvir, de entender sobre o seu trabalho. Que alegria ter você aqui, né? E agradecer mais uma vez, né, a Prom Peru por apoiar esse projeto tão lindo de lives com o Peru. Eles vão ter a gente vai ter a Peruíque agora do dia 1º ao dia 15 de dezembro. Não percam a abertura, que vai ser no dia 1º, às 11 horas da manhã. Silvio participou das gravações da abertura, né, Silvio? Foi uma delícia. Tava bom, né? Eu queria outro prato. Eu também saí de lá sonhando com aqueles montes de prato maravilhoso. Eu não comi o suspiro limenho, eu escrevi para Milagros e para eu falei, caramba, cheguei em casa, falei, esqueci do suspiro, mas nem ia entrar mais. Querida, muito obrigado. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, gente. Só lembrando para a gente encerrar, os 2 roteiros que o Silvio disponibilizou e comentou aqui na nossa live, vai estar no site da www.peruic.com.br, vão ser comercializados do dia 1º ao dia 15 de dezembro. Fiquem atentos na Peruíque 2020. Obrigada, Silvio, querido. Um beijo para você, viu? Muito obrigado. Obrigado. Tchau. Querido. Tchau, bem. Obrigado a todos.